Olá, boa noite. Eu sou Betty Có, do Be The Energy, e hoje estamos aqui para falar de coisas muito interessantes, assim esperamos que seja. A minha parceira de criação, a Fabiana Chitton, hoje está fazendo a festa de aniversário dela, que será amanhã. E amanhã nós temos dobradinha de aniversário, Fabiana e Silvia, duas aniversariantes do mês de outubro, do dia 8/10. E amanhã teremos festas no Be The Energy. Então, por conta disso, hoje ficou por minha conta, já que o nosso tema de hoje, o nosso quadro de hoje, nem te conto. E será que eu vou contar para vocês qual é o tema que nós vamos conversar? Porque já que nem te conto, não sei se eu devo contar. Mas já que vocês vieram aqui para nos ver, para nos ouvir, para estar conosco, eu acho que eu vou contar. Nosso tema de hoje é: eu nem te conto que você é um ser único. E como é que a gente sabe que nós somos seres únicos? Muitas coisas passam pela nossa cabeça, mas se nós observarmos, não existe ninguém no planeta que seja igual a nós. Vocês já ouviram falar dessas pessoas que têm a mesma cara que a gente? Como é que chama? Me esqueci. Mas são aquelas pessoas que são muito parecidas conosco, né? Mas se nós observarmos, elas não são iguais a nós. Elas podem ter traços semelhantes, podem ter até habilidades semelhantes, mas não são iguais. Se nós observarmos os gêmeos, né? Gêmeos univitelinos, que são os mais parecidos de todos. Às vezes a gente não está acostumado com aquele par de gêmeos, ou trigêmeos, ou quadrigêmeos, seja lá quantos forem, e a gente confunde-os, né? Mas os pais reconhecem só a olhar. Por quê? Porque tem diferença, né? Então, até eles são diferentes. Eles são diferentes nos aspectos, podem ser muito parecidinhos, os olhos, a boca, mas tem sempre alguma coisa diferente. O caráter pode ser muito diferente, as habilidades podem ser muito diferentes, o comportamento pode ser muito diferente. E o que a gente vem trazer hoje aqui para vocês é como a gente se apropriar, né, do ser único que nós somos, né? Nós passamos a vida, desde que nós nascemos, saímos da barriga da nossa mãe, querendo nos integrar em todos os contextos, né? Quando a gente é pequenininho, a gente vai para uma creche e é todo mundo tratado igual, né? Todo mundo come naquela hora, deixa a roupinha, faz a sonequinha naquela hora, e a gente vai se acostumando a ter um comportamento igual e a ser igual. Porque quando a gente não atende às expectativas que estão sendo colocadas sobre nós, a gente se sente diferente. Aí a gente aprende que ser diferente é ruim. É aquele bebê que não se adequa, é aquela criança que não obedece, é aquela criança que faz tudo diferente. E aí, aquele que faz o diferente é sempre o punido, né? Ele fica de castigo, ele tem as coisas retiradas. Então, a gente vai sendo moldado a ser o que todo mundo espera de nós, a ser igual a todo mundo. E a gente perde a nossa característica de sermos únicos, de sermos especiais. Especiais nesse sentido de sermos únicos. E a gente começa a desenvolver as habilidades que são dos outros e não a nossa verdadeira habilidade.
Porque a nossa verdadeira habilidade, ela está no que a gente faz mais fácil, o que a gente faz com mais facilidade, o que a gente faz sem pesar, sem peso, aquilo que a gente faz com alegria, aquilo que a gente faz com facilidade. Mas aí a gente cresce, sai da nossa fase de infância, vamos para a adolescência, e o que é que a gente quer na nossa adolescência? A gente quer estar integrado nos grupos da escola. E aí me vem sempre a lembrança, aqueles filmes americanos, né? Que eles mostram o cara que joga futebol, né? A Patricinha, que é a namorada dele, né? Porque é a mais popular da escola. Ele é super popular, ela é a popular, né? E todas as outras meninas querem estar no lugar dela para namorar com ele, porque é o mais bonito, é o mais forte, é o mais potente, né? Então, todo mundo vai seguindo aquele modelo. Só que nos filmes sempre mostram aquele outro que está fora daquele modelo, né? Então, aquele outro que está fora do modelo, muito embora eles queiram seguir aquele modelo, né, ele muitas vezes é mais autêntico, é mais natural. Mas quando ele está mais autêntico e mais natural, ele se sente inferior e ele se sente desconsiderado, né? Como se ele não fosse visto, porque todo mundo está olhando apenas para aqueles que estão com o holofote. Então, existe sempre um descompasso entre nós sermos nós mesmos e nós interpretarmos um papel para nos adequarmos a um grupo. E isso perdura na nossa vida toda vez que a gente se coloca em determinadas situações e a gente se vê empurrados, digamos assim, para fazer igual a todo mundo. E quando a gente não faz, a gente se sente mal. Por que a gente se sente mal? Porque a gente acha que para a gente estar bem, a gente precisa ser igual a todo mundo, a gente precisa fazer igual a todo mundo, a gente precisa pertencer a um grupo, e a gente precisa pertencer a um grupo não só porque a gente quer, mas porque a gente se iguala a ele. Então, a gente começa a vestir roupas, a gente começa a ter comportamentos, a gente começa a ir para lugares, né? Porque todo mundo vai. Então, se o pessoal do trabalho sai sexta-feira à noite, eu tenho que ir, mesmo que eu não goste, porque senão eu não vou fazer parte do grupo, o grupo não vai me acolher da mesma forma. E aí, eu fazendo essas reflexões para poder estar aqui falando, eu fui para uma situação em que eu já estava separada, e eu tenho uma grande amiga, né, que é a Tâmara, e a gente trabalhou juntas muitos anos, éramos carne e unha. E onde uma estava, a outra estava. E ela gostava de coisas que eu não gostava, e ok, tudo bem, né? Na nossa vida privada, cada uma fazia o que queria, e no trabalho a gente fazia uma dobradinha assim fantástica, né? Estava sempre uma complementando o trabalho da outra e dando ideias e inventando coisas. Era muito legal a nossa parceria. E aí eu estava nessa época separada e ela achava que eu precisava ter um namorado. Aí ela dizia assim, mas você precisa ir comigo para o Olodum. O Olodum, para quem não sabe, quem não é de Salvador, é um grupo, né, que tocava, acho que era às terças-feiras à noite, no Pelourinho, né, com instrumentos de percussão. E tinha muita gente. E ela dizia assim, você precisa ir para você arranjar um namorado. E aí eu dizia assim a ela, Tâmara, presta atenção numa coisa, Tâmara. Eu não gosto de bebida, eu não gosto de zoada, eu não gosto disso. Então, se eu for para lá, eu vou arranjar um namorado que gosta de tudo que eu não gosto. Então, o que eu vou fazer lá? A pessoa que eu vou gostar, a pessoa que me atrai, é uma pessoa que, nesse momento, provavelmente deve estar em casa,
lendo, ou estudando, ou fazendo um curso, ou com a família, ou qualquer outra coisa que não seja estar lá bebendo e ouvindo atabaque. Ok, tudo bem, interessante ponto de vista, mas assim, naquela época era o que era verdade para mim, né? Então, eu não fazia o que os meus colegas faziam, né? Porque aquilo não era verdadeiro para mim. Mas em outras questões a gente termina se adequando, né? Por exemplo, eu trabalhava no andar onde todo mundo ia bem vestido, né? Então eu não podia me dar o luxo de ir de bermuda, né? De sandalinha, eu tinha que andar de sapato, de salto, né? De, de calça ou de saia social, né? De blazer ou de uma roupinha mais arrumada. Então eu estava sempre mais bem vestida, digamos assim, porque era o que era exigido naquele momento. E aí eu me adequei, né? Só que existe uma grande diferença entre a gente se adequar para pertencer a um grupo e a gente se adequar para cumprir um papel, né? Quando é que a gente se adequa para pertencer a um grupo, a gente vai violando aquilo que é verdade para a gente, né? E a gente passa a atuar num nível de inconsciência. Quando a gente se adequa para cumprir um papel, você tem consciência de quem você é e você sabe que você está ali apenas cumprindo um papel, né? Então, são situações diferentes. Mas aí o que eu trago é assim, a gente vai crescendo, a gente passa da fase da adolescência, da rebeldia, né? E toda vez que a gente quer estar num papel, a gente pertence a um grupo e a gente despertence a outro grupo. Percebe que quando a gente entra num grupo de rock, por exemplo, né, a gente passa a pertencer, aí a gente vai se vestir, vai se comportar, tudo de acordo com aquele grupo de rock, né? Mas a gente vai estar fora de um outro grupo, né? Que é o grupo, por exemplo, de pessoas que gostam de música clássica, né? Então, eu não me adequo a esse grupo aqui, eu estou fora deste grupo aqui. Se a minha família tiver aversão a rock, né, eu vou estar me rebelando contra os, digamos assim, princípios e valores da minha família, né, para contestar, porque muitas vezes, quando a gente é adolescente, a gente faz tudo na contestação, né, para pertencer a um grupo que é o oposto daquilo que a nossa família representa. E nesse momento a gente também não está enxergando o ser único que nós somos, né? E aí uma frase que me veio assim muito interessante é que quando eu era mais nova, eu não pedia muita coisa para ir para a festa, para essas coisas não, eu era muito tranquila. Mas a minha irmã de vez em quando queria, e às vezes eu também queria, né? A depender da festa. Eu gostava muito de carnaval, naquela época era carnaval de clube, né? Não era carnaval de rua. Tinha o carnaval de rua, mas não era como hoje. E aí a gente pedia para o pai dizia assim, não, você não vai. E aí a gente dizia assim, ah, meu pai, mas minha amiga vai, mas não sei quem vai. E aí ele dizia assim para a gente, mas você não vai porque você não é todo mundo. Gente, essa é a frase que a gente pode trazer para a gente para reconhecer o ser único que nós somos. Você não é todo mundo. Você é você, com suas habilidades, com suas especificidades, com suas peculiaridades. E aí também no meu percurso, como eu já falei antes aqui outro dia, eu nasci numa família muito católica e eu me via como uma alma, né? Uma alma num corpo que quando morria ia para o céu e para o inferno. Mas como uma alma, eu era um ser único, eu era a Elizabeth. Depois da doutrina espírita, eu me enxergava como um ser que tinha reencarnado. Mas ainda aí, eu era um ser específico que estava reencarnado. E agora que eu me vejo como ser infinito, eu percebo que eu também sou única, né? Só que a grande diferença nesse meu percurso
é que eu não tinha a consciência de que eu era única na minha unicidade. Quando a gente não se acredita como único, como ser aquele ser que pode dar aquilo, ou trazer aquilo, ou viver aquilo, a gente tem medo do outro, porque acha que o outro pode roubar o nosso lugar. Né? Então a gente está sempre inseguro, porque o outro é melhor. Só que o outro pode ter habilidades que são mais desenvolvidas em determinadas áreas do que a gente, e ele pode se sobressair naquele aspecto, porque aquilo é dele, do ser único dele. Mas as nossas habilidades, as nossas especificidades, as nossas coisas únicas são nossas. Por exemplo, todos nós falamos. Todo mundo tem o dom da fala, exceto as pessoas que têm a deficiência, né? Todos nós falamos, todos nós nos comunicamos. Mas se eu comunicar uma coisa e outra pessoa comunicar a mesma coisa, nós vamos nos comunicar de formas diferentes. Algumas pessoas têm habilidades muito específicas que chamam a atenção, né? Que dão notoriedade. É o caso dos atores, né? Dos músicos, dos cantores, dos escritores best-sellers. Essas pessoas têm essa qualidade que os coloca numa visibilidade muito maior. Mas não significa que as pessoas que não têm essas habilidades não sejam únicos nas suas especificidades, né? Então, existem pessoas que não são boas escritoras, nem cantoras, nem atrizes, mas são ótimas de trabalhar nos bastidores, né? São aquelas pessoas que fazem parte de uma equipe e não aparecem. E assim é a equipe da vida, né? Existem aquelas pessoas na vida que estão sempre nos holofotes, que estão aparecendo, e existem as pessoas que não estão aparecendo. O fato daquelas pessoas não estarem aparecendo não significa que elas sejam menores, não significa que elas tenham menos a entregar, menos a contribuir. A diferença entre a contribuição que a gente dá e que a gente deixa de não dar, né? Que a gente deixa de dar, é o nível de entrega que a gente tem e de reconhecimento das nossas habilidades. Eu acreditava que eu não tinha o dom de falar, né? Eu acreditava que eu nunca seria ouvida, que as pessoas não tinham interesse no que eu tinha a dizer, porque eu não tinha nada a dizer. Isso era o que eu acreditava. E aí, um dia, eu ouvindo o Douglas Rodrigues, né, que a gente já fala muito dele aqui, muitas vezes, ele disse assim, fale, não deixe de falar, porque alguém vai querer ouvir o que você tem a dizer. E isso fez muita diferença na minha vida, né? A partir daí, eu percebi que se eu já tenho uma caminhada, né, e eu escuto muita gente que já está nessa caminhada há mais tempo do que eu, né? Eu sou uma pessoa que já tem o que dizer para alguém que ainda não chegou na caminhada onde eu cheguei. Então, essas pessoas, né, vão me ouvir, porque eu tenho uma história para contar, né? Porque eu tenho um conteúdo para apresentar, né? Eu tenho um conteúdo para passar, um conteúdo de vida, de experiência. Então, foi assim, assumindo que eu poderia estar falando que eu estou aqui hoje. Só que eu não cheguei aqui falando hoje para vocês de uma hora para outra. Eu passei por um processo de descobrimento, de empoderamento, de reconhecimento dessa minha habilidade que eu poderia desenvolver.
Gente, quando eu comecei a falar, foi logo depois da pandemia. Antes eu falava, mas eu falava nas sessões presenciais, né, nos cursos presenciais e tal. Mas quando eu comecei mesmo a falar, colocar a cara na tela, foi com a pandemia. E então, foi muito interessante porque eu criei um canal no YouTube chamado Crer e Ser Betty.co e comecei a postar meditações. Porque qual era o processo? Eu só colocava o áudio, eu não precisava aparecer, né? Então eu gravava, né? Eu botava a musiquinha de fundo, eu gravava, depois eu fazia uma capinha, aí aprendi a lidar com vários programas, né, para poder colocar isso tudo, colocar lá no YouTube. No segundo passo, aí eu comecei a contar histórias. Aí eu recebia histórias, né, das mensagens e tal. E aí eu vinha, comentava um pouquinho, falava da história que eu ia contar, contava a história, depois eu comentava um pouco. Então eu já coloquei a cara, né? Depois eu fiz uma pequena série de meditações, né, falando sobre como meditar com facilidade. Então eram vídeos curtos, né, onde eu produzia o texto e ia falando. Então assim, foi gradativo que eu fui desenvolvendo essa habilidade. Foi quando chegou o Be The Energy, né? A gente assumiu o Be The Energy online e a gente começou com esse processo todo que vocês estão aqui com a gente. Mas se vocês perceberem no início, como é que a gente fazia? A gente tinha convidados, né? Então a gente chegava, apresentava os convidados e depois a gente fazia algumas considerações. E assim a gente foi fazendo, eu e a Fabiana, e a gente foi desenvolvendo, né, essa habilidade. E agora a gente já consegue, né, quando uma não está presente, a outra fica em tempo integral, conversando com vocês, já com uma certa desenvoltura, né? Então, assim, a gente vai crescendo e desenvolvendo. Eu trabalho com a Fabiana, né? Nós duas trabalhamos muito bem juntas. Mas, assim, a Fabiana é muito diferente de mim. E eu sou muito diferente da Fabiana, né? Então, assim, a gente tem traços e características bem distintos. Então, assim, quando eu estou aqui com a Fabiana, é uma energia, né? É um desenrolar. Quando a Fabiana está sozinha, é uma coisa. Quando eu estou sozinha, é outra coisa, né? Então, assim, são 3 coisas diferentes, são 3 apresentações diferentes, porque cada uma traz o que é seu único, quando está só e quando está no grupo, né? Mas o ser único precisa passar, para ele se reconhecer, ele precisa passar por um processo de conscientização dele próprio. Porque isso não é um processo que vem de fora, é um processo que vem de dentro. Porque nós somos únicos no nosso ser. O nosso corpo também é único, porque ele foi criado para este ser. Então, a gente precisa estar em comunhão com esse corpo, né? Para reconhecer tudo que ele nos dá de único e viver essa experiência. A experiência de estarmos inteiros em nós mesmos. E isso só vem da conscientização, do sair do inconsciente, daquela pessoa que ainda está na adolescência, brigando, confrontando para ser diferente, mas o ser diferente para pertencer a um grupo.
Hoje é o ser diferente do ser único, porque se reconhece, reconhece as suas habilidades, reconhece as suas peculiaridades e se assume com todas elas. E se torna cada dia maior, porque é a partir desse reconhecimento que a gente cresce. Como que a gente percebe se a gente já está se reconhecendo e se a gente está crescendo? A partir do que chega para a gente. Quando as coisas chegam, a forma como nós agimos ou reagimos é que nos dá o termômetro de onde nós estamos em relação ao reconhecimento de quem nós somos. Quantas vezes a gente recebe uma opinião e nos colocamos absolutamente na defensiva e tudo que a gente quer naquele momento é provar para o outro que a gente está certo e o outro está errado. Essa é a atitude infantil, né? E quando nós estamos ainda numa idade muito tenra, que a gente quer ter razão de tudo e bater o pé e dizer, não, eu que sei, eu que sei, eu que sei. E independente da idade cronológica que nós tenhamos, nós temos essas atitudes infantis. Eu lembro que já bem adulta, um namorado uma vez me disse assim, você não aceita ser... qual foi a palavra que ele usou, meu Deus? Ser contestada, não ser... Assim, que eu não aceitava que ninguém tivesse uma opinião diferente da minha, tá? Se eu queria aquilo, era aquilo que eu queria e ninguém podia fazer diferente. Foi isso que ele queria dizer. E hoje eu reconheço que realmente, naquela época, né, eu não aceitava. Contrariada, é isso mesmo. Obrigada, Angélica. Eu não aceitava ser contrariada, né? Por quê? Porque eu ia para minha criança, né? Era como se fosse uma coisa pessoal. Eu não conseguia separar as coisas, né? Era como se tudo fosse pessoal. Tudo que se falava, tudo que se dizia era contra a minha pessoa. Não era simplesmente a opinião do outro, nem a vontade do outro, né? E quando a gente amadurece, quando a gente cresce, ok, tudo bem. O outro só pensa diferente. Não é nada pessoal. Eu não preciso me tornar inimiga daquela pessoa porque ela não está me ofendendo. Eu não preciso terminar um relacionamento porque ele não está me ofendendo, né? Ele simplesmente está sendo ele e dando a opinião dele e dizendo o que é que ele quer fazer e o que é que ele não quer fazer. E depois que essa consciência chegou, algumas situações vieram assim na minha cabeça que eu disse assim, gente, como eu fui infantil em tantas situações. Mulher já adulta, com filhos adultos, né? Tendo atitudes infantis, né? Levando aquilo tudo para o pessoal e sendo uma menina birrenta. Quanta coisa poderia ter sido diferente. Não é que eu vá para a culpa, percebam, tá? Não é uma questão de ir para a culpa, é uma questão de reconhecer os momentos em que eu agi na inconsciência, né? Acionando a minha criança birrenta, quando eu poderia ter utilizado aquele momento para trazer mais consciência para mim, para viver com mais consciência. E não precisar brigar nem destruir relacionamentos por conta disso, né? Outro ponto muito interessante é que quando a gente amadurece e a gente está na consciência, a gente não precisa brigar com o outro agredindo, nem colocando o dedo na cara, né? Porque a gente passa a falar de fatos e atitudes, não desmerecendo o outro. É a chamada comunicação não violenta, né?
É quando a gente conversa com o outro fez alguma coisa que nos desagradou, e a gente conversa com o outro de uma forma assim, olha, aquela atitude que você teve não foi muito legal, né? Eu não consegui ver isso de uma forma positiva. Mas você não diz para o outro, olha, você não presta porque você fez aquilo. Percebe a diferença? A gente vai para pontuar uma situação, um fato, alguma coisa que aconteceu, né? Mas é aquele fato. A gente não pega a pessoa e desqualifica, nem desconsidera tudo o que aconteceu até ali. É apenas um fato, é apenas uma atitude, a gente se refere a ele de forma a minimizar, digamos assim, os estragos, né, que possam ter ocasionado ou sido ocasionados por aquela atitude, por aquele comportamento. E então, quando a gente começa a se observar, a trazer para a consciência tudo isso que acontece no nosso dia a dia, nos momentos mais íntimos, né? Porque quando a gente está no oba-oba, muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo, nem onde é que a gente está, mas quando a gente está com a gente mesmo, quando a gente está presente, né? Quando essas coisas vão acontecendo, a gente vai se empoderando do ser único que nós somos. Em cada situação que a gente passa na vida, as escolhas que a gente faz são escolhas únicas. Eu lembro que eu conversava com a minha irmã, a gente já adulta, né? Os nossos pais já tinham morrido, e a gente conversando sobre determinada situação, determinado momento da nossa vida. Olha que eu sou mais velha e ela tem 1 ano e 2 meses menos do que eu. E ela descrevia um pai totalmente diferente do pai que eu tinha como referência. E ela descrevia uma mãe totalmente diferente da mãe que eu tinha como referência. Porque ela, né, olhou para cada um com a unicidade dela. E eu olhei para cada um com a minha. Então, cada uma teve um pai e uma mãe diferentes. E a gente não pode cobrar que eles sejam iguais e que os filhos tenham pontos de vista iguais dos pais. A mesma coisa a gente não pode querer que o casal tenha a mesma visão dos filhos. Nem querer que os filhos tenham uma visão única nossa. Porque cada um vai olhar para cada um como ser único que é. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a entender isso, a compreender isso, não é só uma questão da gente se empoderar de quem nós somos, é uma questão também do outro poder ser quem ele é. Da gente respeitar que o outro também é único e que todos nós temos o direito, né, de viver a nossa unicidade, de viver de acordo com as nossas particularidades e desenvolvê-las ou não, se quisermos. Porque nós queremos não, nós escolhemos, né, fazer ou não. Porque até não escolher é uma escolha. Eu poderia simplesmente, neste momento de pandemia, dizer, não vou fazer nada. Eu não quero, vou me jogar ali no sofá e não vou fazer mais nada. Eu não sei falar com ninguém, eu não quero desenvolver essa habilidade e não vou desenvolver. E simplesmente não fazer nada com isso. Está errado? Não, foi só uma escolha minha naquele momento. Assim como eu resolvi, né, eu escolhi que eu ia falar e ok. E fiz esse processo, né, para estar aqui falando com vocês. Acho que um processo, às vezes, sem volta, né, quando a gente desenvolve uma habilidade. Mas eu tenho muitas outras habilidades que são só minhas, né? Outras pessoas podem ter a mesma habilidade, mas não são iguais. E é por isso que eu digo que eu fazia um trabalho fantástico com Tâmara. Depois eu vou até falar com ela, que eu estou falando dela aqui.
que a gente se complementava em muitas coisas, porque eu tinha determinadas habilidades e ela tinha outras. É que nem eu trabalho com a Fabiana, né? Ela tem umas habilidades, a Fabiana, ela tem uma habilidade teatral maravilhosa, fantástica. Isso é dela. Não adianta eu querer chegar aqui e querer repetir o que a Fabiana faz. Não funciona, porque não é a minha habilidade. Aquilo é dela, é intrínseco dela. Tem dias que ela começa a falar e ela não para, ela engata assim a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quando você vê ela está na quinta, é dela. Eu não consigo me perceber falando dessa forma, porque não é meu, né? Então, assim, isso é que é rico, sabe? É cada uma ter a sua habilidade, desenvolver aquela habilidade, poder entregar essa habilidade, reconhecer essa habilidade e a gente também poder olhar para o outro reconhecendo a habilidade do outro, né? E quanto mais a gente tem consciência da nossa unicidade, né, do ser especial e único que somos, mais o outro consegue enxergar isso na gente, né? Porque tudo parte disso, né? Do quanto eu estou segura do quem eu sou, do quanto eu estou segura do que eu sei, do quanto eu estou segura do quanto eu já me conheço, do quanto eu já tenho consciência de mim mesma, do meu ser, do quanto eu já estou empoderada de mim mesma. Porque se tudo é energia, se nós somos frequências vibratórias, a gente está sempre emitindo esses sinais e o outro está captando esses sinais. E é através desses sinais que a gente se liga e está aqui agora. Porque em algum momento vocês captaram os nossos sinais de frequência vibratória. E vocês então vieram. Assim como nós também captamos de vocês, né? E isso é uma troca. E é uma troca e um reconhecimento. Quando a gente está aqui em grupo, nós já temos esse grupo que está aqui com a gente todo dia. Algumas pessoas conseguem vir todos os dias, outras não podem vir por uma questão ou por outra, depois voltam, depois saem, depois voltam, e ok, está tudo bem, todo mundo tem suas vidas, está cuidando das suas vidas. Mas, assim, aquele grupo mais assíduo, né? No dia que falta um, a resenha é diferente. Quando falta outro, a resenha já é de outra forma. Percebe que cada um vem e dá o seu pedacinho único de contribuição. Porque cada um vem e dá aquilo que é seu e apenas seu. Então, hoje a gente está aqui dizendo, né, que você é um ser único. E a gente disse que não ia te contar, mas a gente terminou contando. E contando tudo. Se a gente ficasse mais tempo, a gente ia contar mais. Mas como a gente vai ter outros episódios do Nem Te Conto, e a gente vai contando de pouquinho em pouquinho, a gente vai se encontrando por aí e vai alinhando e vai se tornando cada dia mais senhor da sua vida. E aí eu vou pedir para vocês que cheguem lá no nosso canal do YouTube, porque esse vídeo ficará lá gravado, disponível para que todos possam escutar. E coloquem o que vocês gostariam que a gente te contasse. Aí você vai lá e coloca, olha, eu queria que você me contasse isso, isso e isso. E a gente prepara especialmente para você e vai lhe contar o que você quer saber. Mas isso é lá. Eu tô vendo. Tem 5 ali, tem 4 ali, 5. Dá para ver 5 pessoas. As outras eu não posso ver, mas 5 eu tô vendo. E aí,
eu vou pedir para vocês que vocês digam o que vocês querem para que a gente possa contribuir. E, gente, trazer para a consciência que nós somos seres únicos, que ninguém pode fazer o que a gente faz, que ninguém pode fazer o que a gente veio fazer aqui. Chegou a Viviane e a Rebeca. Ninguém, mas ninguém mesmo, né, pode fazer o que a gente veio fazer aqui. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de explicar. Opa, a Fátima também chegou. Cadê? Admitir. Hoje eu estou sem hora de tudo, gente. Eu estou me empoderando da minha possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo neste Zoom. Ninguém me segura. Como se alguém algum dia tivesse me segurado, mas tudo bem. Então é isso, meus amores. Eu adoro estar aqui com vocês. Adoro, 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 adoro. Eu sou muito grata a vocês que estão assim sempre, sempre, sempre conosco. Adoro vocês que vão lá no YouTube assistir, vocês que compartilham, vocês que são esses parceiros maravilhosos, únicos, que fazem isso acontecer da forma que acontece. Porque se não fossem vocês, seria totalmente diferente. Então é isso, um beijo no coração de vocês. Se gostarem, compartilhem. Não fiquem limitados a nada, não tenham limites. Passem para frente, compartilhem, para que todos nós possamos nos reconhecer como seres únicos que somos, para que possam se abrir para se reconhecer, para se conhecer, para sair da inconsciência, para ampliar sua consciência, e nós termos cada dia um mundo melhor, com uma frequência vibratória mais alta, de pessoas livres, felizes, leves e realizadas, porque quando a gente se reconhece, a gente fica na leveza, na diversão, na tranquilidade, na alegria, na felicidade. E a gente estando nesse ponto, o que a gente leva para todos? Alegria, felicidade, diversão e leveza. Então, vamos todos juntos criar um planeta melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes e para todos, 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 porque o que acontece nesse planeta a gente reflete no universo inteiro. Então, vamos melhorar tudo para que tudo melhore, para que a gente melhore e que essa quinta dimensão seja apenas uma passagem para a gente chegar a muitas outras, muito mais altas, muito mais expandidas, porque a gente já está no processo de conscientização e expansão. Então é isso, meus amores, um beijo no coração. E eu vou desligar a gravação e nós vamos para a nossa resenha. E vou prestar atenção para não dar strike em todo mundo, tá?